visto a obra de Deus crescendo aqui na comunhão com Deus. E eu desejo que o Senhor Jesus continue abençoando os amados. Rever nosso amigo pastor Ivan é um daqueles amigos que a gente tem de graça, né? De graça. E é um homem de Deus, e poder desfrutar de sua comunhão e amizade é um privilégio. Desde a Vila Nhocuné, eu nunca esqueço esse nome, né? Lá para dentro, a igreja, eu venho acompanhando o crescimento, e é daqui para mais. Isto é mínimo do que Deus poderá e fará por vocês, em vocês e através de vocês. Meus irmãos, eu quero lhes convidar para nós meditarmos no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Todos encontraram, amém? Amém. Inicialmente quero afirmar para todos vocês que Deus é bom e deseja o nosso bem. Deus é bom e deseja o nosso bem. Foi Deus quem disse a Abraão: te abençoarei, te multiplicarei, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bondade de Deus foi testemunhada por José. José, em Gênesis 50, disse aos seus irmãos: o mal que vocês me fizeram, Deus o transformou em bem. Deus é bom e deseja o nosso bem. Deus é bom e deseja o nosso bem. Eu gosto da bênção sacerdotal de Números, capítulo 6, 24 a 27. Foi Deus quem disse, nas palavras de Moisés está claro: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Salmo 34 nos convoca dizendo: provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor Jesus, no seu sermão, falando do seu propósito, ele disse bem claro sobre o seu propósito, o seu desejo. João 10, 10. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Gosto do que Jesus diz para os seus discípulos no momento de muita frustração: a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Eu deixo a minha paz. Gosto do que diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, aos irmãos em Roma, disse que até o que nos acontece de ruim é bom. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas, boas ou ruins, agradáveis ou desagradáveis, esperadas ou inesperadas, todas as coisas nos cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O apóstolo João, escrevendo para o presbítero Gaio, disse: amado. Eu gosto muito desse termo, amado. Desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Tua alma está bem, tua alma está eleita, tua alma está redimida, tua alma está selada por Deus. Eu desejo que as demais coisas idem, bem por dentro e bem por fora. Deus deseja o nosso bem. Gosto muito quando o apóstolo escreve e no final de sua carta ele diz para aqueles irmãos, na segunda carta aos Coríntios: o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Deus deseja o nosso bem. Mas, todavia, entretanto, entre mentes, não obstante sabermos que Deus deseja o nosso bem, há uma triste realidade, há um fato digno de nota: o mundo está
doente. O mundo dos homens e os homens do mundo não estão bem, nada bem. O mundo está esquisito. O mundo está no estado catastrófico de decomposição, de putrefação. Por causa das suas tendências, por causa das suas ideologias, por causa dos seus entendimentos e principalmente por sua distância de Deus. Há um vírus corroendo a vitalidade da sociedade odierna. Há um vírus que está acontecendo e que está matando pessoas. Pessoas estão vivas e ao tempo que elas estão mortas. Há um sem número de pessoas que não estão bem. Disfarçam legal, disfarçam bacana, mas a sensação que se tem é que a vida virou aquilo que sempre acreditaram e sempre disseram, e até que está certo, uma bolha de sabão. Vaidade, só vaidade, sempre vaidade. E não tem sentido nenhum mais em se buscar viver. As pessoas estão enfrentando o dilema da depressão. Muita gente está deprimida. Muita gente está abatida. Muita gente está cansada. E é gente crente, gente temente, gente fiel a Deus, gente de Deus, não estão bem. Pessoas deprimidas estão vivendo os seus dramas. E essa depressão, ela atinge a todos. É a doença mais democrática do mundo. Ela atinge todas as faixas etárias, todas as classes sociais, todos os segmentos da sociedade, até os religiosos. Apesar dela ser cercada de tabus, há muitos tabus. Há quem diz que depressão é demônio. T.L. Osborne dizia que depressão é demônio. Há quem diga que depressão é consequência de um pecado, de um erro cometido que não foi confessado. Há outros que dizem que depressão é frescura. Frescura. Depressão pode ser o diabo? Pode. Depressão pode ser pecado? Pode. Depressão pode ser frescura? Pode. Pode ser uma carência que não foi suprida. Depressão pode ser alguma coisa psicológica, espiritual, orgânica? Pode. Mas, entretanto, entre mentes, é importante ressaltar que nem toda pessoa que sofre de depressão está necessariamente oprimida. Nem toda pessoa que sofre de depressão está na prática do pecado. E muito menos está fraca na fé. Na verdade, a depressão é uma doença multicausal, das mais diferentes causas. É uma porta de entrada para outras doenças. É a principal causa de suicídio no mundo. Inclusive, há mais suicídio no mundo do que homicídio. O que implica em dizer, o que disse a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que 10% da população mundial está depressiva, o que corresponde a 720 milhões de pessoas. O Brasil, por sua vez, é o terceiro no ranking dos depressivos. Cerca de 5,4% dos brasileiros, o que corresponde a 12 milhões de pessoas. Nós somos 212 milhões de habitantes. Enfrentam quadros depressivos. André Solomon escreveu um livro muito bacana, e é o melhor escritor sobre esse assunto. O nome do seu livro é O Demônio do Meio-Dia. E ele define a depressão como um parasita que suga a sua vida e te sufoca até a morte. Uma pessoa deprimida é como engolir o próprio funeral 2 vezes ao dia. Pastor Elias Soares diz que a depressão é um problema endogênio e exogênio. Exogênio é um problema externo. Não tem nenhum caso de casualidade interna. Endogênio é um problema interno, que não tem nada a ver com alguma coisa externa. Um escritor interessante, chamado French, em seu livro Depressão, Como Derrotar o Gigante, ele diz que a depressão tem 2 tipos: orgânica
e psicológica. Orgânica costuma ser causada por uma disfunção, por um problema físico ou orgânico, desordens como hipotireoidismo, baixo funcionamento da tireoide, desequilíbrio hormonal, em geral acontece na depressão pós-parto, desequilíbrio químico no cérebro, hipoglicemia, baixo açúcar no sangue, também pode ser um efeito colateral, acompanhado de outras doenças, ou infecção coronária, ataque cardíaco, infarto, câncer. Depressão também é uma questão orgânica. Depressão é uma questão psicológica, diz o Dr. French. E ele diz que essa pressão psicológica, essa depressão psicológica, ela envolve o funcionamento impróprio do caráter do indivíduo. O que implica em dizer que 90% dos deprimidos inicialmente enfrentam a depressão psicológica. Ela é diferente da orgânica, mas ela causa, tem evidência na orgânica. Pois bem, amados, quais são as causas das pessoas ainda estarem abatidas, cansadas e deprimidas? Os estudos são mais diversos. Existem alguns que são interessantes. Dentre eles, as principais causas é a influência de uma predisposição genética. Quer dizer, há pessoas deprimidas por herança genética. É a primeira pergunta que o especialista faz. Acaso de pessoas depressivas na família? Uma outra causa que pode causar abatimento e depressão nas pessoas hoje é o tipo de personalidade. Por exemplo, a pessoa mais perfeccionista, ela não admite falhas nos outros e nem em si mesmo. E ela corre o risco, sim, de cair nas teias da depressão. Outra causa que acontece muito é experiência com situações traumatizantes. Por exemplo, um divórcio doloroso, um acidente, morte de uma pessoa querida, um desemprego inesperado, circunstâncias difíceis, e vocês sabem disso. Circunstâncias é aquilo que não nos avisam, não nos telefonam, não nos chamam no e-mail, não avisa no WhatsApp, simplesmente acontece. A revelia do meu querer ao arrepio da minha vontade. Pode causar, sim, experiências traumatizantes. O que pode causar mais? Uma condição clínica desproporcional causada pelo uso de determinados medicamentos. Existem medicamentos que podem desequilibrar a quantidade de serotonina e neuroadrenalina nos neurotransmissores responsáveis pela comunicação dos neurônios. O que pode causar depressão, irmãos? Excesso de trabalho ou a falta dele. Excesso de trabalho ou a falta dele. Agenda sobrecarregada, trabalhos diversos, desvio de funções podem carregar estresse e depressão. Depressão pode ser causada pela falta de trabalho, que incide no acúmulo de problemas, de dívidas, de enfermidades, de questões mal resolvidas. O que pode causar depressão também, irmãos, é a questão das crises existenciais. Crises existenciais. Todos nós temos crises existenciais. As crises existenciais, elas nos pegam e nos arrepiam, porque existem coisas que, vamos ser sinceros, que nos acontece, que dá a sensação que não acontece com mais ninguém. É esquisito. Crises. Uns querem ser mais bonito, outros querem ser mais feio, outros querem ter mais dinheiro, outros não querem ter dinheiro nenhum. Outros são felizes e pensam que são infelizes. Outros são infelizes à busca de uma felicidade daquilo que não procede de Deus, não é bom para eles. Crises existenciais. A crise existencial pode acontecer quando você reflete sobre a vida. Quantas pessoas que começam a refletir sobre a vida, de onde veio, quem é, para onde vai, por que é assim, como foi assim, qual o propósito da vida, por que existe, pelo que existe, por o que luta, para que a luta, acabam entrando na cadeia da depressão, porque as respostas, geralmente, elas não vêm na hora. As respostas são esquisitas. Crises existenciais pode levar a depressão, abatimento. Uma última crise para a gente só conhecer: problemas mal resolvidos podem levar muitos de nós ao abatimento.
problemas mal resolvidos, problemas pessoais, problemas familiares, profissionais, conjugal, problemas que vão sendo empurrados com a barriga, problemas que não são resolvidos. Ouçam isto: problemas que não são resolvidos no devido tempo causam terríveis tragédias. Pois bem, amados, diante disto, fica claro para nós, fica evidenciado para nós, que até aquelas pessoas que são tementes a Deus, que são fiéis a Deus, que são firmes em Deus, podem enfrentar o dilema de uma profunda depressão. Podem sim. Olhem para o livro dos Salmos e vejam quantos salmos estão recheados de depressão. Especialmente dos salmos, 1/3 deles, do 48 ao 150. Tem um deles, que é o Salmo 112, que o salmista diz: os meus dias se consomem como fumaça, os meus ossos ardem como lenha, o meu coração está ferido e seco como a erva, por isso me esqueço de comer o meu pão. Por causa da voz do meu gemido, os meus ossos se apegam à pele, anorexia. Sou como um pelicano no deserto, quer dizer, não tem um lugar para ficar, não tem ninguém para me ouvir. Grandes vultos de Deus, grandes homens e mulheres de Deus entraram na caverna da depressão. Por exemplo, Jó. Jó foi um deles. Jó fez uma pergunta que só um deprimido faria essa pergunta: por que eu não morri no ventre de minha mãe? Por que eu não expirei ao sair dela? Moisés, o legislador de Israel, um dia na sua angústia, ele disse: se me tratas assim, mata-me de uma vez, eu te peço, se eu acho graça aos teus olhos. A viúva, quando voltou de Moabe, as pessoas diziam: lá vai a ditosa, lá vai a ditosa, lá vai a feliz, lá vai Noemi. E ela disse: não me chame mais de feliz, não me chame mais de ditosa, não me chame mais de Noemi, me chamem de Mara, porque o Todo-Poderoso tem me amargurado. Davi, na sua depressão, no Salmo 42, ele pergunta para si mesmo, e é engraçado como Deus tem a ver com o nosso culto. O pastor disse: você tem que olhar para si mesmo, você tem que falar consigo mesmo, e ele confirmou a palavra que eu estaria pregando, porque Davi disse para a sua alma: ó minha alma, por quê? Por que estás abatida? E por que te perturbas dentro de mim? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Jonas, na sua depressão, disse para Deus: mata-me, mata-me, tira a minha vida, é melhor morrer do que viver. Jesus, na prensa de óleo, no Getsêmani, sentiu uma angústia tão profunda, que ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Não apenas os grandes ilustres da Bíblia enfrentaram o dilema do abatimento, da depressão, mas grandes vultos da história da nossa fé enfrentaram esse mesmo dilema. Por exemplo, Martinho Lutero, líder da Reforma Protestante, ele se chicoteava porque ele pensava que tinha que purificar-se dos seus pecados. Até o dia que ele leu a carta aos irmãos em Roma, capítulo 1, versículo 17: o justo viverá da fé. E aquilo salvou o seu coração. O que falar de John Wesley, fundador da igreja metodista wesleyana, David Brainerd, John Bunyan. John Bunyan é o escritor daquele livro mais vendido depois da Bíblia. Eu gostaria que você lesse O Peregrino. William Cowper, o poeta que disse aquela frase tão bonita: por detrás de uma providência carrancuda esconde-se uma face sorridente. O que falar de Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século XIX, saía do púlpito da catedral para se enxafurdar, se isolar num rancho, numa fazenda, numa casa de Campinas, por causa de seus momentos terríveis de profunda depressão e abatimento.
Diante disso, irmãos, fica clara a verdade de que nós não estamos isentos. E a experiência de Elias nos ajuda a compreender a relevância deste assunto. Tiago diz que Elias era um homem semelhante a nós, com as mesmas paixões que nós, sentindo as mesmas coisas que nós. Elias não está bem. É claro que pelos psicanalistas, pelos psicólogos, aqui nós não temos uma depressão crônica. Aqui nós temos um momento de abatimento. Momento de abatimento. Mas as lições que estão aqui, o que acontece aqui é de alguém muito crônico. Ele foi muito profundo. A palavra de Deus mostra para nós esta verdade. Então, eu quero considerar com vocês 3 pontinhos na nossa reflexão: a causa da depressão, a cura da depressão e, por último, algumas considerações que eu quero fazer. Primeira coisa que nós vemos aqui, a evidência do abatimento. Notem vocês que o versículo 1 e 2 apresenta para nós a primeira causa: perda de foco. Perda de foco, perda de sentido, perda de propósito. Acabe, aquele calça frouxa, se aproximou de Jezabel. Quem era Jezabel? Jezabel era mandona, feiticeira, perdida. Jezabel, que quer dizer um montante de lixo, mandou ameaça para o profeta. Ela contou para o profeta o seguinte: façam-me amanhã os deuses outro tanto, se a estas horas tua cabeça não estará sobre o teu pescoço. Versículo 3 diz que ele teme e foge. Aqui está a causa de sua depressão. Elias deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir quem não tem nada de Deus para dizer. Essa tem sido a causa de muita gente. De muita gente das nossas igrejas, de muita gente das nossas comunidades. Deixam de ouvir Deus para ouvir quem não tem nada de Deus para dizer. Bastou uma palavra para desmoronar o homem. Como pode Elias se desmoronar? O homem de Deus que disse: se eu sou de Deus, caia fogo do céu e consuma homens. O homem de Deus que disse: segundo a minha palavra, não vai chover, e não chove. O homem de Deus que diz: terás um filho, e a mulher tem um filho. O homem de Deus que na história da fé é o primeiro homem a ressuscitar um defunto. Mas agora, a palavra de uma mulher destruiu o homem. Como pode? Pessoas tóxicas intoxicam as outras. Pessoas tóxicas matam as outras. Pessoas perturbadas perturbam as outras. Elias tirou os olhos de Deus para ouvir quem não tem nada de Deus para dizer. O que leva à depressão de Elias? Solidão. Solidão. Oh, gente, a solidão é terrível. Versículo 2, versículo 3. Ele se levanta para salvar a sua vida. Olha o que diz o versículo 3. Se foi, chegou ao deserto de Berseba e ali deixou o seu moço. A depressão prega essas peças. Que peças? Você quer ficar sozinho na hora que você mais precisa de gente. Ela faz isto. Queremos ficar sós quando mais precisamos de alguém. Sua busca por solidão é chocante. Ele quer ficar sozinho consigo mesmo e com seus problemas. É natural o homem querer ficar sozinho. Todos os homens, até hoje, têm esse costume de querer ficar sozinho para resolver seus problemas internamente. Daí ele maquina, conjectura, pensa, analisa e chega à conclusão. Elias quer ficar sozinho porque ele não quer chegar a conclusão nenhuma. Talvez Elias não saiba o que você já está sabendo. Gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente
igual a gente, que fala pra gente que no final de contas a gente também é gente. Gente que arrepia, gente que chora, gente que fala em línguas, gente que sofre pra caramba. Solidão. Solidão não é fácil não. Solidão é como um cobertor que só te esfria e nunca te aquece. Solidão é como um mármore no necrotério, sempre está gelado. O que leva Elias a se enclausurar? Desapontamento. Elias se sentiu desapontado com os resultados obtidos. Ele olhou para tudo que ele fez e disse: não deu em nada. Eu pergunto e vocês respondem: por quantos anos Deus usou Elias? Quantos anos? Um dia. Deus trabalhou 3 anos e meio em Elias para usá-lo apenas um dia. E pasmem, mesmo sendo usado um dia, aquele fato do Monte Carmelo, que está no capítulo 18, aquela bênção, aquela transformação, aquele milagre, os profetas de Baal foram mortos, os de Azera também, Israel reconheceu Jeová, mas a transformação foi apenas momentânea. Israel continuava cocheando entre 2 pensamentos. E qual é a sensação que fica? Que tudo que ele fez não valeu nada. 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 Ele está desapontado com o resultado. E quando ele fica desapontado com o resultado, o restinho que lhe sobra, versículo 4, ele se deita e diz: quero morrer, quero morrer, quero morrer, basta. Não dá para ficar só fazendo. Aqui tem uma lição para nós: excesso de atividades também cansam. Excesso de atividade também cansa. Elias está nos ensinando uma grande lição: desapontamento. Qual é a lição? Nós sofremos mais por causa das pessoas do que por conta das coisas. As pessoas nos machucam, as pessoas nos magoam, as pessoas nos decepcionam, e nós decepcionamos as pessoas, porque também somos pessoas. Então não faça esperando de ninguém, faça esperando da graça de Deus, da esperança em Deus. Elias não aprendeu assim. Vejam, mas o que causa a depressão de Elias? Qual é a evidência que ele não está bem? Em último lugar, autocomiseração. Elias faz uma avaliação de si mesmo e ele chega a algumas conclusões. Versículo 4: ele julga que a morte é melhor que a vida. Quando tudo dá errado, é melhor morrer do que viver. Basta, me leva, eu não quero mais. Versículo 5: na sua avaliação e na sua atitude, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. O anjo disse: vai lá, levanta, come. Ele olhou, viu, comeu, bebeu e tornou a dormir. Sabe o que é isso aqui, gente? Elias julgou que é melhor dormir e nunca mais acordar do que seguir em frente. Esse é o sentimento de muita gente. É melhor dormir para nunca mais acordar. Eu vou embora, eu não quero mais, eu não assumo mais esta vida. Que vida é esta? É o sentimento de Elias. Na autocomiseração, expõe o coração fragilizado e a contradição das suas atitudes. Ele está fragilizado e seu coração expõe o paradoxo da sua atitude. Por que o paradoxo? Porque o versículo 3, ele se levanta para escapar, ele luta para sobreviver. E o versículo 4 diz que agora ele não quer mais escapar, ele quer morrer. Como isto?
irmão, que paradoxal, que antagônico. Como assim? O cara se levanta para ir embora, se levanta para escapar, e agora ele quer morrer. Que lição que fica para nós. Ainda bem que Deus não nos atende quando pedimos as nossas loucuras. Fale após mim, ainda bem que Deus não nos atende quando pedimos as nossas loucuras. André Solomon, no seu livro Demônio do Meio-Dia, ele diz que a depressão deve ser tratada de 3 maneiras: remédio, terapia e fé. Remédio eu não posso te dar. Terapia não dá tempo de te levar para uma sala de psicanálise e te colocar no divã. Mas fé, deixa comigo. Fé pode ser tratado sua depressão. Vamos ver agora como é que Deus cura Elias. O que Deus faz para curar Elias? Como é que Deus age para curar o rapaz? Primeira coisa, põe para dormir. Vai dormir. Sonoterapia. Deus põe o cara para dormir. Versículo 4, deitou-se debaixo de um zimbro. Versículo 5, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Versículo 6, comeu, bebeu, tornou a dormir debaixo de um zimbro. Vai dormir, cara. Você dormir. Vai descansar. Você não vai resolver todos os problemas de uma vez. Os problemas sempre vão estar aí. Sabe qual é o problema dos problemas? É que o problema é um saco. Todo problema é um saco. Que quando você tira um, vem outro saco, outro saco, outro saco. Então Deus põe Elias para dormir. A sonoterapia, ela funciona de 2 maneiras. Primeiro, a indução ao sono, para desintoxicar o organismo da exaustão. A segunda maneira é pelo comportamento cognitivo mais prolongado, para manter os hábitos do sono. Eu desconfio que Deus usou o primeiro elemento. Deus usou a primeira maneira, colocou para dormir. Vai dormir. E ele dormiu reclamando: quero morrer, eu preciso morrer, eu não aguento mais, eu vou morrer, eu não aguento mais, me leva, eu odeio essa vida, ó vida. Ai, dormiu. A segunda maneira de Deus tratar Elias: alimentação adequada. Diga comigo. Alimentação adequada. Uma pessoa deprimida, ela sofre dos 2 extremos. Primeiro, ela come tudo e de tudo, ou ela deixa de comer tudo aparentemente do nada. Uma pessoa depressiva precisa se alimentar mesmo sem querer. Mesmo sem querer. Então o que Deus faz? Deus prepara um pão na chapa. Aleluia. E uma botija de água. Que Deus, que psicóloga, que psicanalista, especialista no assunto. Pão na chapa. O pão na chapa vai dar ondas do prazer no cérebro. O cérebro está dizendo: quer morrer, quer morrer, quer morrer. As sinapses, os pensamentos rápidos. Vamos morrer, vamos morrer, morrer, morrer. Quando chega o pão na chapa, ativa as ondas neurológicas do prazer. E agora o cérebro diz: prazer, que delícia, que gostoso, que delícia, que gostoso, que delícia, que gostoso, que delícia, que gostoso, que delícia, que gostoso. Que delícia! Pão na chapa, pão na chapa. E a água, pastor, da saciedade. Sacia o cara. E ele se sente satisfeito. Que Deus! Que lindo! Eu não tive essa ideia. Que ideia! Pão na chapa.
Tem coisa mais gostosa você chegar numa padaria bem cedo e dizer: me vê um pão e um pingado de café com leite, um pão na chapa. Você sai dali como um leão, como um touro selvagem, como uma águia pronta para pegar sua presa. Deus está lhe dando pão na chapa esta noite. Deus está lhe dando pão na chapa esta noite. Deus está lhe dando água. Bebe desta água, come desse pão. Você não vai morrer nesse deserto. Você vai chegar na morada de Deus. O pão desenvolve o prazer e a água a satisfação. Que lição Deus está nos ensinando, sim ou não? Qual é a lição? Deus usa recurso natural para Elias. E aqui ele está nos ensinando uma coisa linda. Para se fazer grandes coisas, comece das pequenas. Grandes mudanças. Aprenda esta frase que não é minha, mas ela fala muito de mim. Mudanças não acontecem por aquilo que você sabe. Mudanças acontecem por aquilo que você decide e faz. Decide e faz. Então come teu pão na chapa e bebe tua água. Acorda para a vida. Levanta de vez. Como é que Deus trata Elias? Deus trata Elias com a mudança de ambiente. Diga comigo. Sozinho. Ele foi para Berseba. Versículo 3. Deixou ali seu moço. Deus o tirou de Berseba. Com a força de Deus, ele caminhou, diz a Bíblia, 40 dias. Até o monte da morada de Deus, o famoso Monte Horebe. E ali, entrou numa caverna. Versículo 15, Deus aparece a ele e diz: vai e volta pelo caminho de Damasco. Qual é a lição para nós? Aqui nós aprendemos que existem ambientes e ambientes. Há ambientes que são depressivos e há ambientes que ajudam a vencer a depressão. Só que notem mais. No deserto de Berseba, Elias entrou sozinho. No Horebe, Deus o levou. Quando chegou no Horebe, gente, no Horebe, ele teve uma recaída. Entrou numa caverna. Versículo 9. Entrou numa caverna. E Deus vai atrás dele e diz: o que você faz aqui? O que você faz aqui? E começa tudo de novo. Sabe qual é a lição para nós, irmãos? Que a gente precisa entender: que o depressivo dá trabalho. O depressivo dá trabalho. E precisa de muito acompanhamento. E de muita paciência. Ele vai ter seus momentos de euforia. Vai dar certo, vai ser demais. Vamos! É nóis! Mas vai ter momentos que vai dizer: vai dar não. Não, pão na chapa. Que pão na chapa, já passou à vontade. Água, para que água? Para que água? Para que água? Como é que Deus trata Elias? Vocês estão gostando de ouvir? Diga amém. Amém. Deus lhe dá uma oportunidade para falar. Deus diz assim: Elias, fala, Elias. Elias, xinga, Elias. Elias, põe para fora, Elias. Vai lá, Elias. Vai, Elias. Como é que Deus faz? A pergunta que todo psicólogo faz: qual o motivo da sua visita ao nosso consultório? Olha o que Deus diz: o que você faz aqui? O que você faz aqui, Elias? Aí ele abre a boca e diz: eu tenho sido zeloso, eu sou crente, eu temo a Deus, eu tenho sido fiel. O pessoal não é crente, o pessoal quebrou os altares, o pessoal matou os profetas. Só eu fiquei. Eu quero morrer. Sai um pouquinho, Elias, dá uma olhada. O Senhor passava, forte vento, os montes despedaçavam. O Senhor não estava no vento. Depois passou um terremoto. Não tem graça. Depois veio o fogo, muito fogo.
Isso aí não tem nada, isso aí não tem. Depois veio uma brisa suave, tranquila. Elias coloca a mão no rosto, põe o manto assim e diz: tá frio, tá ficando frio. E a voz vem por detrás: o que você faz aqui, Elias? Eu tenho sido zeloso, eu tenho sido crente, eu tenho sido honesto, bacana, mas esses safados e sem vergonhas me dão prejuízo, querem me matar, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Vocês perceberam o que aconteceu? Deus diz: Elias, fala. Vai, Elias, fala, põe para fora. Xinga, Elias, vai, Elias, vai, fala. E a primeira coisa que você vê aqui é um desabafo. Elias expôs o coração. E por 2 vezes ele demonstrou que está cansado de fazer, fazer muito, cansa, só fazer. Eu acordo 5 horas da manhã, eu vou trabalhar, volto 2 horas da tarde, eu vou 2 horas da tarde, volto 22 horas, eu vou 22 horas, volto às 6 da manhã, eu trabalho muito, eu trabalho de Uber, eu trabalho de moto, eu trabalho disso, eu faço muito, cansei, tô cansado. E o pior, querem me matar, me manda o boleto, me ligo da Vivo, me ligo da Claro, me ligo da Oi. Minha esposa não me compreende, meu marido não me compreende. Quando eu chego, ela está com a cara fechada. Quando eu chego, ele está emburrado. Querem me matar, vocês querem me matar. Elias está aí. Elias está debaixo da derme, da pele humana. Está aí. Querem me matar. Em seu estado depressivo, Elias demonstrou desconexão da realidade. Como é que é isso? Olha os movimentos de Deus. Veio o vento, veio o terremoto, tá tremendo. Veio o fogo, muito fogo. E Elias tá nem aí. Por que esses movimentos? O que esses movimentos estão comprovando? Comprovando que a vida de Elias, tudo para ele não tem mais sentido e nada surpreende mais, nada. A vida dele foi isso, gente. A vida dele foi sobrenatural. A vida dele foi poder, muito poder. Se eu sou homem de Deus, que cai fogo do céu, não vai chover. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, corre que vai chover. A vida dele foi essa. Correria, ativo, homem de poder, homem de movimento, homem que não fica parado. Mas quando acontecem esses movimentos, eles: eu fiz isso a vida toda. Corri atrás do vento, fiz terremoto na terra, acendi fogo, Deus manda fogo, tudo isso eu já fiz. Me surpreenda. Deus vem numa brisa suave, de um jeito que Elias nunca viu. E Deus disse: o que você faz aqui, Elias? Ele cobre o rosto na caverna com o seu manto. E Deus diz: levanta. O que Deus faz para curar Elias? Em último lugar, Deus lhe dá um novo rumo na vida. Oh, yes! Deus lhe dá um novo rumo na vida. Olha o que Deus faz, versículo 15: vai e volta o caminho para o deserto. Gente, deserto é gatilho emocional para quem estava deprimido. Só que agora Deus diz: volta pelo mesmo caminho, volta pelo mesmo deserto, volta pela mesma vida, mas não volta triste, não volta abatido, não volta chateado, volta curado. Volta curado. Eu lhe dou uma nova missão. Você vai ungir gente. Jeú. Você vai ungir Eliseu.
E Deus dá uma nova informação. Qual é a informação? Elias 18: eu conservei 7.000 que é mais crente que você, que é mais temente que você. Quem falou que você está sozinho? Tem gente mais fiel que a gente, tem gente mais temente que a gente, que não se curva como a gente. E assim Deus curou Elias. Vamos falar juntos? E assim Deus curou Elias. Bom, agora eu vou começar a pregar. Vocês querem ouvir? Diga amém. Amém. Fica aí sozinho. A experiência de Elias nos ensina mais sobre Deus do que sobre depressão e abatimento. A experiência de Elias nos ensina o quanto Deus é amoroso e cuidadoso. Eu vou mencionar aqui algumas afirmações. A experiência de Elias me ensina algumas coisas. Primeira delas: Deus não abre mão de nós, mesmo quando nós não estamos bem. Essa é a lição para nós. Deus não abre mão de nós, mesmo quando não estamos bem. Não há tristeza mais profunda que Ele não possa encontrar. Não há dor mais aguda que Ele não possa arrancar. Ele não desiste de nós, mesmo quando nós não estamos bem. A segunda lição que nós olhamos aqui é: Deus não se limita sempre a agir da mesma maneira, do mesmo jeito. No deserto, pão e água. E na caverna, diálogo, desabafo, sem precipitação, sem julgamento. Fala. Guarde essa verdade para o seu coração. Deus não é Deus de fórmulas. Deus é Deus de relacionamentos. O que Ele quer de você não é fórmulas. Você está vindo aqui só por causa de fórmulas, porque Deus vai falar, porque vai falar comigo, porque vai acontecer isso, vai acontecer isto. Deus não é Deus de fórmulas. Ele é Deus de relacionamento. O interesse de Deus não é o seu trabalho, nem o seu serviço, é você. Entre você e a bênção, Deus prefere você. Se Ele quiser quebrar você, não tem livre agência, não tem livre arbítrio. Isso não existe para Deus. Ele te quebra. Então, pare de correr atrás de fórmulas. Relacionamento. O que você faz aqui, Elias? O que você faz aqui, Elias? Terceira lição para nós: Deus conta conosco no caminho que Ele mesmo trilhou para nós. Que lindo! Olha o que Deus disse: vai e volta pelo teu caminho. Eu preparei um caminho. Não é o seu sonho, não é o seu projeto, é o meu caminho. Não é a sua vontade, é a minha vontade. Não é a sua responsabilidade, é a minha soberania. Não é a sua escolha, é o meu querer. O que a gente aprende com Elias? A experiência de Elias. Deus se utiliza das nossas crises para que realizemos a sua vontade. Que coisa! Deus se utiliza das nossas crises para que realizemos a sua vontade. Pastor, então eu estou sofrendo com essa lástima porque Deus quer? Então, eu não merecia. Pois é. Eu sou bacana, eu ajudo os pobres. Então, eu sou honesto, menino. Eu não duvido de nada disso. Mas Deus se utiliza da nossa crise para que realizemos a sua vontade. Foi Deus quem disse: unge a Jeú e unge Eliseu no teu lugar, porque o que Eliseu vai viver, você nunca viverá. E o que você está vivendo, Eliseu nunca viverá. O que é isto? Eu pergunto para vocês: Eliseu teve depressão?
vive. A última lição para nós. Qual é a lição? Deus nunca perde. Eu quero dizer-lhes esta noite que o melhor de Deus para a sua vida não está por vir, já veio e chama-se Jesus Cristo. Por isso, no apagar das luzes deste pequeno sermão, eu lhe digo: eu desejo para você, para este ano, as minhas 3 tias. Te acalma, te aquieta, te anima, o ano só está começando.